Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: a candeia do corpo, ou a luz do corpo, ou a lanterna do corpo, são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez em algumas traduções dos irmãos esteja como mamon, e nós vamos falar bastante de mamon hoje. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós esta manhã, Senhor. Tem misericórdia de mim, pó e pecado, verme miserável, com a responsabilidade de proclamar tão santa palavra. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos, que vamos ouvir esta palavra. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar nos nossos corações, envergonhando, convertendo pecadores, disciplinando, admoestando os filhos, separando o joio do trigo, para que aqueles que são teus a uma possam glorificar o teu santo nome. Tem misericórdia, Senhor. Que eu prefira olhares de reprovação dos irmãos hoje do que algum deles com raiva de mim amanhã depois no inferno. Tem misericórdia de mim, para que eu, proclamando a tua santa palavra e com a obrigação e a missão de ensinar, não venha eu mesmo a me perder. Nós dependemos de ti, nós confiamos em ti. Glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. É a nossa oração. Amém. Senhores, nós vamos continuar hoje observando essa segunda metade do capítulo 6 do Sermão do Monte. Lembrando que na primeira metade nós vimos Jesus alertando a respeito dos perigos de uma falsa piedade, de uma piedade pública feita para receber aplauso das outras pessoas. E ele então incentiva a piedade particular, porque Deus está nos vendo. Fechar a porta dos nossos quartos, dar as nossas esmolas, as nossas ofertas em segredo, jejuar sem ninguém precisar saber. Nessa segunda metade o Senhor lida com as nossas tensões públicas e com necessidades básicas da nossa vida. O que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, em quem nós confiamos para essas coisas, já que ele diz para nós não andarmos ansiosos por essas coisas. Onde depositamos o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? E eu vou repetir um útil esboço do John Stott, que me ajudou a clarear e organizar as ministrações. Ele diz que Jesus coloca alternativas diante de nós em cada estágio desta passagem. Há dois tesouros que nós vimos semana passada, na terra e nos céus. Há duas condições físicas que nós veremos hoje, luz e trevas. Há dois senhores que nós veremos na próxima semana, Deus ou as riquezas. Há duas preocupações, ou com o nosso corpo ou com o reino de Deus. E diz Stott que nós não podemos colocar os nossos pés em duas canoas, porque nós vamos cair. Temos que escolher qual nós vamos ficar. O contexto em toda essa passagem
trata a respeito dos perigos de acumular tesouro no lugar errado. Esse é o contexto geral. Jesus está falando desde o verso 21, desde o verso 19 até o 34, num contexto geral de tesouros, de aonde nós colocamos os nossos tesouros, o que nós valorizamos, aonde está o nosso coração. E atrelado a isso, aonde estiver o nosso coração, vai estar o nosso Deus, vai estar o nosso Senhor, vai estar em quem nós confiamos. E Ele vai desenvolvendo isso tudo. Onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. E nós vimos semana passada que coração designa o homem integral, junto com a sua mente. E hoje nós vamos falar de olhos. E os olhos, dentro dessa estrutura integral, tem muito a ver com a mente, a nossa mentalidade, como nós olhamos para o mundo, como nós olhamos para as coisas de Deus, como que nós enxergamos isso, em quem nós confiamos. Então ele fala que essas coisas, obviamente, o homem integral, o seu coração, a sua mente, os seus olhos, essas coisas dominam, se assenhoram do homem. E o homem só pode ter então um Senhor. Mas que ainda que o contexto trate sobre essa questão de tesouros na terra e riquezas, uma vez que nós vimos também na semana passada que o termo tesouros, ele pode abranger uma infinidade de coisas. Nós podemos ter uma infinidade de tipos de tesouros, aonde nós colocamos os nossos corações. Eu creio que nós podemos fazer, talvez, uma pausa, ou nem uma pausa, abrir um parênteses no assunto geral e olhar um assunto que está implícito no texto. Não é algo estranho às Escrituras que certos ensinos, ou certos ditos ou provérbios, têm um propósito específico, mas servem também para outro. Isso sem violentar contexto, sem usar texto fora de contexto para pretexto para heresia, mantendo o contexto total das Escrituras, isso sem ferir a totalidade do ensino bíblico, respeitando aquilo que nós chamamos de analogia da fé, que é comparar Bíblia com Bíblia. Sendo assim, nós vemos aqui uma poderosa advertência, meus irmãos, à malignidade, à sutileza, ao controle do pecado e ao perigo tremendo, sutil, de uma falsa profissão de fé, de uma vida que parece ser cristã, mas de fato não é. Nós precisamos constantemente dessas advertências, a saber, contra o mundanismo, pois nós somos constantemente expostos, constantemente atacados, e infelizmente muitas vezes somos enganados, vencidos e conquistados pelo mundanismo. Mundanismo que tem entrado na igreja pela porta da frente, ao som de palmas em muitos lugares. Sendo assim, em primeiro lugar, vejamos que os olhos guiam o corpo. Eles são a lâmpada do corpo, eles são o farol do corpo. A forma de pensar dos antigos sobre a visão, ela cria que a capacidade de enxergar era por conta da luz irradiada pelos olhos. Então os antigos entendiam os olhos como se fossem lanternas, que projetavam determinada luz para a pessoa enxergar. E nós sabemos que o que ocorre na realidade é que o olho recebe a luz que vem de fora. Contudo, Jesus ele compara o olho a uma candeia, a uma lâmpada que iluminaria o nosso caminho. Com isso, Jesus não quer dizer que o olho é a fonte de luz, e sim que ele é o portador da luz, que ele é o guia de todo o corpo, e que todo o corpo depende dessa luz para a sua iluminação e para a sua direção. E é isso que nós vamos desenvolver. Pelos olhos de uma pessoa, pelo olhar de uma pessoa, nós podemos saber muito sobre essa pessoa. Nós podemos saber o seu humor, podemos saber o seu estado de espírito, até mesmo o caráter de uma pessoa, às vezes está bem expresso nos olhos dessa pessoa. Mesmo observando
o texto, pelo que nós conhecemos hoje, que a luz ela é absorvida pelos olhos e enviada ao cérebro, que então a decodifica. Ainda assim, a analogia que o nosso Senhor Jesus Cristo utiliza aqui, ela é precisa. Por quê? Porque se os olhos forem maus, o corpo não é receptivo à boa luz. Veremos isso em frente. Mas o apego às coisas terrenas torna o indivíduo com olhos maus alguém com um falso sistema de valores, com uma mancha em seu olhar que rouba-lhe um olhar puro, um olhar generoso ou um olhar desinteressado, filtrando tudo na sua vida pelas lentes da ganância, do interesse próprio, da avareza, do rancor. Homens assim se encaixam naquela definição que Paulo escreve a Tito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-lhe com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1, 15, 16. Irmãos, a metáfora luz e trevas, ela é fartamente encontrada nas Escrituras e fartamente encontrada no Novo Testamento. As trevas normalmente personificam o reino satânico, o mundo, a morte, e Deus é descrito na sua palavra como sendo luz. João escreve na sua primeira epístola: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Pedro escreve na sua primeira epístola: ele nos chamou da onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Calvino afirmava aqui ser o olho uma tocha, uma lâmpada de todo o corpo. E ele dizia que se as mãos e os pés são dirigidos de forma imprópria, a culpa deve ser atribuída aos olhos, que não cumpriram o seu dever. Desta forma, ele afirmava que o olho deveria ser aplicado como uma comparação à mente da pessoa. Notem que a culpa não é do outro, a culpa não é do diabo, a culpa é do olho, da mente, da forma como essa pessoa enxerga as coisas, que vai gerar a sua vontade. Deste modo, sua estreita correlação com a mente, coração e todo o corpo faz com que os olhos nos conduzam a dois caminhos: ou ao pecado, ou à justiça, através da obediência. A nossa vida depende demais, senhores, da capacidade de ver. Depende demais. E só quem tem algum problema de visão sabe do que eu estou falando. Nós chamamos de cego aqueles que agem como se não enxergassem o óbvio. Conforme nós vemos as coisas com olhos bons ou maus, nós agimos, seja para o bem, seja para o mal, seja com uma boa intenção, seja com uma má intenção. O olho, então, pelo que ele é, ilumina o que o corpo faz com suas mãos e com seus pés, diz John Stott. Pelo que o olho é. O olho possibilita a nós nos orientarmos e nos movermos sem risco, num caminho estreito. Agora veja como o pecado ele passa pelo olhar. Gênesis capítulo 3, o que nós encontramos? E viu a mulher aquela árvore, que era boa de se comer, e agradável aos olhos, desejável. E o que ela fez? Tomou o seu fruto, comeu, deu para o seu marido. E aí nós nos encontramos com a queda de toda a humanidade. Viu o fruto, e era agradável aos olhos. Nós encontramos outro exemplo. Rei Davi. Lá em 2 Samuel nós encontramos o seguinte: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. E então viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Foram os olhos que traíram Eva, que traíram Davi com cobiça humana. Vejam a importância dos olhos. O contraste entre os dois caminhos.
2 tesouros, 2 senhores, é agora trazido para a questão de luz e trevas, olhos bons e olhos maus. E todos nós somos campeões em nos auto-justificar. O mundanismo sempre é na vida do outro. O pecado é na vida do outro, o mundanismo é na vida do outro, o outro é que tem algum problema. Nós, não. Nós somos bons. Contudo, nosso Senhor mostra que todos nós somos culpados em algum grau de atitudes mundanas e nos ensina uma forma de nós nos testarmos. Senhores, o mundanismo, ele é sutil, ele é adaptável às situações, ele é acostumável, até que nós passamos a aceitar algumas coisas como normal. Nos justificamos com aquela velha máxima: todo mundo faz assim. Todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, o que há de mal? E uma vez concebido, ele então avança e nos arrasta, arrastando o nosso coração a um falso tesouro, embotando de vez a nossa visão, até poluir aquilo que nós tínhamos como puro e santo. Diz o nosso Senhor: não podeis servir a 2 senhores. Em segundo lugar, vejamos o seguinte: olhos tenebrosos, segundo nosso Senhor, tem corpos tenebrosos. Um olho mau, ele indicaria um olho num estado enfermo. A expressão quer dizer isso. É uma expressão que caracteriza um homem mesquinho, um homem cobiçoso, avarento. É essa forma que era vista um olho mau. Esses olhos são símbolos de falta de valor de um indivíduo mesquinho. É um homem tenebroso, vivendo em trevas, vivendo num âmbito de hostilidade a Deus e às coisas de Deus, porque Deus é luz. Há um sentido metafórico aqui. Com bastante frequência, olho nas Escrituras equivale ao coração, à mentalidade. Isto é, colocar o coração em algo, fixar os olhos em algo, são sinônimos. Quando você coloca os seus olhos sobre alguma coisa, você está colocando o coração sobre aquela coisa. Veja, portanto, a correlação que o nosso Senhor faz. Nós devemos ter os nossos corações no lugar certo. Devemos ter olhos bons para olhar para o lugar certo, sadios, pois um depende do outro. E um contaminado arrasta o outro. Assim, numa esfera física, todo o corpo é exatamente isso, o corpo inteiro, do qual o coração e o olho fazem parte, e o olho provê a luz, provê a direção. Na esfera metafórica, o corpo representa a pessoa inteira, a integralidade do ser. O coração também, como nós vimos na semana passada. E um olho mau significa que este coração está mergulhado numa treva moral. Assim, se a luz que está dentro de você é a visão que o olho, com lealdades divididas, fornece quando ele é mau, ele não tem uma lealdade a alguma coisa, ele não tem uma direção fixa, ele não é um olho funcional, ele não é um olho sadio. Ele caracteriza atitudes pelo seu egoísmo. E nos 2 casos, na verdade, esse olho é trevas. O olho, como figura de linguagem também, nós temos que entender que ele é mais ativo do que passivo. O nosso olhar procura as coisas, nós dirigimos o olhar às coisas. Nós colocamos coisas diante dos nossos olhos. Conforme o pensamento do Antigo Testamento, o olho é a lâmpada que permite ao homem orientar-se na vida, em meio às trevas deste mundo. Então, se o olho é bom, se o olho é sadio, o homem poderá se orientar pelo bom caminho. Todavia, se o olho não for bom, ele não pode se orientar por esse caminho, ele não se acerta com esse caminho. O que vê com bons olhos, diz Provérbios, será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Notem que Provérbios ainda faz uma relação com o que nós estamos vendo com riqueza, com
Meu Deus. Quando você não quer dividir as coisas. Ganância, egoísmo, né? Um olho bom é um olho que divide o pão com o pobre. Já um olho mau, em trevas, como eu falei, tem aquele sentido de avarento, mesquinho. Nas línguas semíticas, árabe, hebraico, um olho mesquinho. E o Dr. Carson, ele afirma que esse tipo de abordagem, que depende do que o Antigo Testamento enxergava, como que a cultura judaica enxergava, ele é muito melhor do que qualquer outro tipo de abordagem helenista, neoplatônica, que vai dizer que a luz está dentro do corpo e nós somos luz e tal. A luz do corpo, do seguidor de Jesus, são os olhos. E esses olhos expressam o seu coração. Mas se o coração for mau, cobiçoso, duro, invejoso, dominador, rancoroso, esse estado de espírito é frequentemente expressado por um olho mau. O corpo será cheio de trevas, e assim toda a sua conduta será pagã e não cristã, escreve um puritano. Estando embotados os olhos, como deve estar em trevas o coração? Os olhos são o mais exterior que nós vemos de um coração caído, de um coração não sadio. Sendo assim, quando Jesus afirma, se a luz que há em ti são trevas, tem um certo tom de ironia aqui. Pois os que têm olhos maus e que caminham nas trevas, eles pensam que têm luz. Mas na verdade, essa luz que eles imaginam ter são trevas. As trevas são ainda mais temíveis, pois não se reconhecem por aquilo que são, diz um teólogo. E que estado terrível! Esse é o estado normalmente do homem caído. Ele não se vê como alguém errado. Esse é o estado que pode cair o cristão, quando ele começa a se achar o último pacote, o último biscoito do pacote. Quando ele esquece que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando ele começa também a perverter isso e a viver nesse pecado. Sêneca, um filósofo pagão, escreveu o seguinte: ninguém percebe que é avarento ou que é mesquinho. O cego procura um guia. Nós perambulamos pela vida sem um guia. Mas nós cristãos temos um guia. Nós não somos filósofos pagãos. Nós temos um guia. Será que os nossos olhos estão afinados com essa luz? Irmãos, terrível coisa é não enxergar a cegueira. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João capítulo 9. Nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar doentes pelo pecado. Mas os cegos, aqueles que foram cegados pelo pecado, que estão em trevas, se enxergam como sãos, se enxergam como não necessitados. Não necessitam do médico. Que grandes trevas. Se o próprio órgão que recebe a luz foi escurecido pelo pecado e guia de forma corrupta, mundana, avarenta, ele não pode ser obviamente um bom guia. Esse homem então andará em trevas muito grandes, ainda que esteja debaixo da luz do meio-dia, ele vai estar tateando em grande escuridão. Quando uma pessoa vai a Cristo, ela vê a luz. E se a luz de Cristo ainda não entrou pelos seus olhos, trata-se da mais terrível escuridão que alguém poderia suportar. Alguém com olho mau, alguém com olho imperfeito, isto é, se a compreensão espiritual dele for pervertida por filosofias falsas, por ética envelhecida, as trevas que já existem nessas pessoas, para a inerente perversidade da sua natureza, tornam-se então duras trevas, densas trevas. O olho mau faz o homem fazer escolhas tenebrosas. O homem natural vive
nessas grandes trevas. Como resultado da queda, as suas faculdades estão desordenadas. A sua mente cede aos afetos e às concupiscências de um coração caído, morto, cego, inclinado ao pecado. É assim que o homem natural enxerga. É assim que o homem natural pensa. É assim que o homem natural age. Ele segue livremente o seu arbítrio, que está num tipo terrível de escurecimento. Tal como um cego guiando outro cego, caminhando ao abismo, um olho mau leva essa pessoa ao abismo. Portanto, o pecado desorganiza o homem. E essa desorganização torna o homem cego para as coisas mais óbvias. Quem escolheria a morte quando é oferecida a vida? Quem escolheria a prisão quando é oferecida a liberdade? Quem escolheria a mentira quando é oferecida a verdade? Quem, senhores, em perfeito juízo, com seu olho bom, escolheria entesourar coisas corruptíveis e passageiras? Coisas que, se não estragarem, apodrecem, e se não apodrecerem, podem ser roubadas ou perdidas. E ainda que nada disso aconteça, coisas que não podem ser levadas à eternidade. O pecado, meus senhores, cega o homem às coisas que deveriam ser óbvias. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, diz Paulo, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E tenebrosas trevas. Se a riqueza do mundo inteiro não pode comprar a nossa alma, porque nós não fomos comprados por preço de ouro ou de prata, mas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual não tem preço. E nós encontramos em Marcos 8, pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Nós acabamos parecendo aquelas pessoas naqueles programas de auditório, com fones no ouvido, olhos vendados, que estão numa cabine e é oferecido algumas coisas para essa pessoa. Você troca esse liquidificador por uma Ferrari 0 km. E nós estamos ali, sim! E as pessoas que estão vendo, oh, que legal, fez um grande negócio. Mas continua o jogo, continua a vida. Você troca essa Ferrari 0 km por uma bala de banana. E nós estamos lá, sim! Não enxergamos o óbvio. Gritamos sim, como se tivéssemos feito algo bom. Você troca a sua vida. Você troca uma vida com o seu Senhor por 1 milhão, por 1 bilhão, por 1 trilhão de dólares. Sim! É assim que nós temos vivido. O pecado arruína completamente o homem. Faz ele trocar a sua vida pelo ganho do mundo. Faz ele trocar a sua vida por um prato de lentilhas. Faz trocar a sua vida por um fruto proibido. Faz trocar a vida por 30 moedas. Nós estamos ocupados com muitas coisas. Nós andamos ocupados com muitas coisas. Nós andamos com o coração pesado com muitas preocupações, assim como Marta. Mas Maria foi a que escolheu a coisa certa. E o que nós temos escolhido, senhores? Faça um teste. Quantas dessas coisas eu serei capaz de levar em minha companhia quando eu morrer? Quantas dessas coisas que nós lutamos, batalhamos, nos esforçamos, perdemos o sono, quebramos muitas vezes o dia do Senhor por causa delas, quantas dessas coisas nós poderemos levar em companhia quando nós morrermos? Esse é o grande teste. Quantas dessas coisas continuarão conosco quando nós chegarmos às margens do rio da morte e ultrapassarmos esse rio? Nos pergunta Lloyd Jones. Senhores, tesouros mundanos ficam.
se não são corroídos, se não são roubados, se não são perdidos, eles ficam. Tesouros celestiais permanecem. É o que nos diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Que maravilha, que promessa! Aqueles que juntam tesouros nos céus, essas obras permanecem. O olho mau faz o homem em trevas servir de escravo a um Senhor tenebroso, incompassivo. Como os olhos são a lâmpada do nosso corpo, eles nos guiam. E dentro do contexto, o nosso coração inclina-se aonde estiver o nosso tesouro. E aonde estiver o nosso tesouro, há um Senhor, inevitavelmente, ao qual nós vamos servir. A nossa visão segue essa inclinação. Nós acabamos controlados a tal ponto do nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar de servo. Vocês não podem ter o coração em dois lugares. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou serão meus servos, ou serão servos do mundanismo. Há um sutil e um terrível e um grande opressor controle no coração do olho mau. O pecado, ele acaba reduzindo o homem a um escravo daquelas coisas que deveriam servir ao homem. Nós invertemos a ordem. Nós transformamos bênçãos em maldições porque não sabemos usufruir dessas bênçãos. O pecado reduz o homem a um escravo daquelas coisas que nós deveríamos administrar. Como o Diego tão bem colocou na escola bíblica. O homem acaba reduzido a escravo de coisas que estão ao nosso dispor para servir a nós. Que coisas são essas? Dinheiro, prazer, comida, sexo, trabalho, lazer, ministério. Até mesmo o trabalho para o Senhor pode ser uma dessas coisas. E quantos têm caído nisso? Nós servimos e amamos aquilo que nós depositarmos no nosso coração. No instante mesmo em que um ser humano é dominado pelos seus apetites, ou passa a ser controlado por eles, ele torna-se escravo deles. Que tragédia! Eu gosto muito aqui, Lloyd Jones usa esse apetites. Isso é concupiscência. Eu tenho falado bastante de concupiscência e talvez os irmãos, que palavrão é esse? A vontade de um homem livre, ele controla a sua vontade. Um homem escravo, ele é escravo da sua concupiscência. Uma vontade que é incontrolável, uma inclinação incontrolável, ou às riquezas ou aos prazeres mundanos. Isso é concupiscência. Não é um estado de liberdade. Lloyd Jones ainda diz que o homem inclina-se ao chão e adora diante do santuário de coisas que foram criadas para lhe prestarem um serviço útil. Que miséria! Que miséria! Pessoas morrendo por aquelas coisas que elas deviam administrar somente. A vontade livre dá lugar à concupiscência desenfreada. A pessoa de ânimo dobre, que tenta viver para dois mundos, que não quer abandonar os tesouros da terra, mas acha que pode possuir os tesouros da terra e também os tesouros do céu, é alguém que possui olhos maus. Usando algumas ilustrações do puritano Matthew Henry, essa pessoa que acha que dá para fazer as duas coisas é um hipócrita. E é um hipócrita como um remador, que rema olhando para um lado, remando para o outro. Ele olha para o objetivo, mas rema para o outro lado. Ele é como um hipócrita
semelhante a uma ave de rapina, que voa bem alto, mas enquanto voa, está com seus olhos no chão, está com seus olhos nas coisas da terra, procurando vítimas, e na primeira oportunidade, desce com tudo. Ele está pronto para atacar, e desce na primeira oportunidade. Já o cristão não. O cristão é como um viajante que tem um claro destino, um claro objetivo, e ele segue esse objetivo, ele segue as instruções para esse objetivo, com os olhos no seu GPS ou no seu mapa. O cristão verdadeiro pode ser comparado também com uma ave, mas que voa cada vez mais alto, esquecendo das coisas que para trás ficaram, esquecendo das coisas que para baixo ficaram. Segue com seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. O olho mau faz com que nós mantenhamos um olho fixo nos tesouros acumulados na terra e dirijamos o outro orgulhosamente aos céus, achando que nós estamos bem, estamos nos dois reinos. Que grandes trevas! Que grandes trevas! O olho mau faz o homem se enganar, acha que está em luz, enquanto vive em trevas. Senhores, muitos que ouvem o Evangelho constantemente, muitos que participam da igreja, muitos desses dirão no grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Mas não é o que nós dizemos que importa. A quem nós estamos servindo? Isso é que importa. E a quem nós estamos servindo? A Deus ou aos tesouros mundanos? A Deus ou às nossas próprias concupiscências? Onde está o nosso coração? E onde está o nosso tesouro? Está nos céus ou está em coisas terrenas? Dr. Lloyd Jones diz o seguinte: se alguma atitude materialista estiver verdadeiramente nos controlando, então é que somos indivíduos ímpios, sem importar aquilo que nós dizemos. Nosso Senhor ensina-nos aqui que ainda pior do que o materialismo ateu é aquele materialismo que se julga piedoso, caso a luz que há em ti sejam trevas. Que grandes trevas serão. Ou o homem que pensa que é piedoso somente porque fala a respeito de Deus, pensa que é piedoso somente porque afirma acreditar em Deus, acha que é piedoso somente porque frequenta ocasionalmente algum lugar de oração, mas que na realidade está vivendo para determinadas coisas terrenas. Quão espessas são as trevas em que este homem está vivendo! Que engano gigantesco! Que coisa terrível! Os irmãos lembram do rico e do Lázaro, o mendigo? O rico achava que estava tudo bem com ele, folgava e descansava, tinha tudo. Contudo, nem mesmo o nome desse homem que era rico é dito nas Escrituras. E eu gosto das Escrituras que elas fazem isso, né? Tem o nome das parteiras de hebreias lá em Êxodo, mas não tem o nome do faraó. Eu amo isso nas Escrituras. Nem mesmo o nome desse homem rico está registrado, mas o nome do mendigo está registrado. E o que é nos dito a respeito desse homem rico? Que ele descobriu no final da vida que estava cego. Que terrível coisa é você descobrir no final da vida que estava errado. Ele descobriu no final da vida que seu coração tinha um outro Senhor e agora estava sendo atormentado nas mais terríveis trevas. Descobriu ele, portanto, que a luz que nele havia, eram trevas e que essas trevas eram muito profundas.
E essa é uma das mais sutis façanhas de Satanás. Fazer com que aquela pessoa que está em densas trevas se enxergue iluminada. Spurgeon escreve o seguinte: um homem deve viver de acordo com a sua luz, mas se esta luz for a própria escuridão, todo o seu modo de vida será errado. Examinemo-nos novamente. Como que nós nos dedicamos àquelas coisas que passam? Como que nós nos dedicamos àquelas coisas que pertencem a esse tempo, aos tesouros da terra? E como que nós nos dedicamos àquelas coisas que são eternas? Aquelas coisas que nos ajudam a acumular tesouros. Aonde está o nosso coração? Quanto tempo nós conseguimos ficar sem vir aos cultos? Sem guardar o dia do Senhor? Quanto tempo nós conseguimos sem participar da ceia, da mesa do Senhor? Quanto tempo nós conseguimos ficar sem orar? Quando foi a última vez que você orou? E não aquela oraçãozinha na frente do prato: Senhor, obrigado pelo alimento, tu abençoa meu dia, amém. Mas orar. Quanto tempo nós conseguimos passar sem ler as Escrituras? Sem meditar naquilo que leu? Quanto tempo nós conseguimos passar sem auxiliar alguém, sem ajudar alguém, sem estender a mão a alguém? Quanto tempo conseguimos ficar sem fazer nenhuma obra de caridade ou de misericórdia? E quanto tempo nós ficamos, ou conseguimos ficar, sem ver um filme? Quanto tempo nós conseguimos ficar sem ver o nosso seriado predileto? Sem ver as últimas notícias na internet? Quanto tempo conseguimos ficar sem ver uma partida de futebol, ou de vôlei, ou de basquete, ou uma corrida de Fórmula 1, seja lá o que você gosta? Quanto tempo você consegue ficar sem praticar algum esporte? Quanto tempo nós conseguimos ficar longe dos nossos celulares? Quanto tempo nós conseguimos ficar sem dizer ao mundo qual é a nossa opinião a respeito de alguma coisa, ou o que nós estamos vestindo, ou o que nós estamos sentindo, aonde nós estamos? Nós temos sido mundanos, senhores. Em maior ou menor grau, nós temos sido mundanos. E que Deus seja gracioso conosco no dia de hoje. Em terceiro lugar, olhos bons e a luz do nosso corpo. O que são olhos bons? Vamos entender isso. O termo bons passa uma imagem de um tecido ou qualquer outro material com uma dobra bem feita, sem dobras complicadas. Imagina um guardanapo de tecido ou de papel com apenas uma dobra precisa, bem feita, sem aquelas outras dobrinhas. Daí a ideia de simplicidade. Olhos bons são olhos simples. Simples, inclusive, vem do latim simplex. Semel, uma vez, dobrado uma vez, plico, dobrar. Sem plico, simples, dobrado uma vez só, sem enrolar. Você nota que quando alguém quer mentir para você, ele enrola, ele fala muito, ele fala de muitos detalhes, mas ele não é objetivo. Olhos bons são objetivo, ele não se perde em detalhes. Ah, mas quem sabe, talvez, todo mundo faz. Não, esse é meu caminho, e o caminho é estreito. Simples. Dessa forma, olhos bons são olhos simples, olhos puros, olhos sinceros. Observando num sentido moral, olhos genuínos, com uma boa moral. Olhos bons ainda pode ser traduzido como um só olhar, uma só dobra, um só olhar. Não aquele olharzinho de revesgueio, um só olhar perfeito. Essa pessoa tem uma visão da sua vida, ela olha, ela tem um propósito, ela olha para aquilo e ela faz aquilo. Um olhar indicando um propósito. Um olhar sem ter duas caras, sem ser falso, sem ser dobre, sincero e que serve apenas um objetivo. Como nós vimos, o olho é ativo e para essa atividade, então ele deve ser bom, ele deve ser saudável. Os nossos olhos, meus senhores, foram constituídos por Deus de tal modo
que eles só podem captar, visualizar, focalizar um objeto de cada vez. Você pode ter uma visão panorâmica maravilhosa, você pode ver tudo o que acontece ao seu redor, mas focalizar, você só consegue focalizar um objeto de vez. Por isso, os problemas de visão, porque não conseguem focalizar. E aí cabe uma pergunta para nós: como que está ajustado o foco dos nossos olhos? Ele está ajustado nas coisas de Deus? Onde está o nosso olhar? Ou nós olhamos para os dois lados? Ou nós tentamos focalizar duas coisas ao mesmo tempo, embaraçando a nossa visão e perdendo a visão das duas coisas? Quem possui esse olho bom, simples, olha apenas para um alvo, para uma direção, para o seu autor e consumador da fé, para o único caminho, para a única verdade, para a vida. E olha com atenção, ele tem clareza, e assim ele pode dirigir todo o corpo de maneira correta e piedosa. Se os teus olhos forem bons, diz Jesus, todo o teu corpo terá luz. Terá luz. Todo o teu corpo será luminoso. É o que nosso Senhor está dizendo. Brilhando fortemente. Todo o teu corpo será cheio de luz. É assim que nós somos. Nós vimos as bem-aventuranças. Teu corpo se mostrará como repleto de luz, isto é, desse modo ficará evidente que tu realmente és determinado pela luz, que é Deus, diz um teólogo. Lembra o que nós aprendemos com Cristo? No capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas se o seu olho não for luz, o teu corpo não é luz. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um vaso, mas se coloca num lugar alto, num velador. Para quê? Para que resplandeça. Para quê? Para que os homens vejam o quê? As boas obras. Para quê? Para que deem glória ao vosso Deus, ao vosso Pai que está nos céus. Nós temos brilhado essa luz. Qual foi a última vez que algum homem deu glória a Deus por algo que você fez? Nós temos brilhado essa luz. Qual é a luz que está em nós, senhores? Se os nossos olhos não forem bons, não podemos caminhar sem tropeçar. Cairemos muitas vezes. Um homem cego, fisicamente, ele fica com os outros sentidos aguçados. Ele consegue se movimentar às vezes melhor do que uma pessoa com visão. Mas um homem que tem os seus olhos espiritualmente em trevas não consegue andar pelo caminho. Tropeça em vírgulas, tropeça na lei inteira. Não há peregrino que se acerte no caminho da vida sem luz. Senhores, nós peregrinamos em um vale de lágrimas, num vale que está imerso em profundas trevas. É isso que nós encontramos ao nosso redor, e os nossos olhos precisam nos guiar com luz. Precisamos de bons olhos, puros, limpos, que sejam luz, para que nós sejamos luz, para que caminhemos na luz. O mundanismo tem feito que muitos peregrinos se percam na feira das vaidades e percam o rumo da cidade celestial, como escreveu John Bunyan na sua alegoria O Puritano. A nossa vida não se resume a este mundo. A nossa vida não se resume à nossa existência aqui nessa terra hoje. Não é aqui que nós devemos ajuntar os nossos tesouros. Não é aqui que nós devemos ter os nossos corações. A nossa jornada aqui tem um objetivo, tem um caminho. E tem um caminho que é estreito. E ninguém se move sem um objetivo. Ninguém se move sem ter algo em vista. As empresas todas, não, nossa visão é essa. Sem visão fica patinando. Se o nosso olho for bom,
se contemplarmos todas as coisas honestamente, se fixamos propósitos certos, nós nos movemos então corretamente nessa direção. Se nós mirarmos puramente e somente a glória de Deus, nós buscaremos a sua glória e o seu favor e dirigimos tudo inteiramente a Ele. Então o nosso olho é bom, diz um puritano. Como está nosso olho? Podemos dizer que o nosso olho é bom? Olhos bons se espantam, ficam perplexos, se deleitam, glorificam a Deus pela beleza da criação, usufruem das coisas para a glória de Deus. São olhos puros, que não levam a desejos mesquinhos, que não levam a desejos maliciosos, que não levam a desejos egoístas. São olhos que não veem a mulher ou o homem como um objeto para o seu próprio prazer, como um objeto para a exploração, como um objeto a ser enganado, mas como um ser feito à imagem e semelhança do seu Criador. É assim que nós obedecemos toda a segunda tábua da lei, com olhos bons. São olhos que não veem a riqueza, o trabalho, os relacionamentos, olhos que não veem a própria vida como um fim em si mesmo, mas como um meio. E qual é o meio? Para que meio é a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que é nos colocado à mão, é um meio para nós glorificarmos a Deus, ou então estamos lhe roubando a glória que lhe é devida. Um homem com bons olhos, ele sabe que onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Por isso, ele busca olhar e busca acumular tesouros no lugar correto. Ele não fica brincando na linha inimiga. Ele não vai até a trincheira e fica de bobeira. Ele se direciona para as coisas certas. Ele sabe que não pode servir a dois senhores. E assim olha e serve aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E desta forma, meus senhores, os seus olhos são bons, são luz, todo o seu ser é iluminado. Ele é luz do mundo, para que o mundo veja as suas boas obras, que foram predestinadas para os bem-aventurados praticarem, e então glorifiquem a Deus. Se você preferir, eu ainda posso citar aqui o Lloyd Jones numa ideia filosófica. Eu citei isso semana passada e vou citar várias vezes. Aristóteles diz o seguinte: não existem pontos intermediários entre dois pontos opostos. Filosofia. Vamos entender o que isso está dizendo. Não existe meio termo. Com as coisas de Deus não existe o isentão, não existe o equilibradão, não existe o morno, é quente ou frio. Pontos opostos, não tem ponto intermediário, não tem uma área segura para andar. Os opostos são opostos e jamais se conseguirá obter um meio termo entre eles. É isso que o texto está falando. Não há como misturar luz e trevas. Não há como misturar tesouros nos céus e na terra. Não há como servir a dois senhores. Ou se é luz, ou serão trevas, e que grandes trevas. Ou é Deus, ou as riquezas deste mundo. Ou são tesouros nos céus, ou tesouros miseráveis na terra. Ou é vida, ou é morte. Não existe morto-vivo. Não existe quase salvo. Não existe crente carnal. Ah, ele é um crente carnal. Ah, ele é um crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Não existe isso. Não existe em cima do muro. O muro é do diabo. Quem está em cima do muro, quem está com um pé lá e outro cá,
Quem está tentando brilhar no meio das trevas, com luz dentro do seu coração, quem está tentando um meio termo, não é da luz. Há pessoas que querem se passar por equilibradas, quase ecumênicas. Hoje a palavra ecumenismo, né? Não, ele lida bem com tudo. Eles não querem ser chamadas de fundamentalistas, muito radicais. Não querem ser chamados de puritano. Hoje é terrível, né? Chamar de puritano. Mas quantos que demonstram esse espírito de equilíbrio e demonstram com isso um olhar dobre, demonstram com isso um esforço de casar o mundanismo com a religião. E senhores, isso não tem como dar certo. O bispo Raio diz o seguinte: não incorramos neste erro, que sejamos decididos e radicais. Radicais. Continua ele, inflexíveis, seguidores de Cristo. Homens com olho bom, com um olho que é luz, com um objetivo, com um caminho. Homens, como Stott fala, contra a cultura cristã, não pertencem a esse mundo. Qual é o nosso Senhor? Qual é o nosso Senhor? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Como estão os nossos olhos? Qual é a luz que nós irradiamos? Nós devemos espelhar e medir a nossa vida pela régua da palavra de Deus. Afinal, nós afirmamos que o fim principal do homem é glorificar a Deus, certo? Que a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática, correto? Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés, que é o nosso caminho. Hebreus vai nos dizer que ela é apta para discernir pensamentos e o coração, correto? Pois bem, nós podemos concordar com isso, mas isso é verdadeiro na nossa vida? Isso tem sido verdadeiro na sua vida? É assim que você tem medido a sua vida? Os nossos olhos são nossos guias, mas há neles luz. Analise as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas ministeriais, as nossas escolhas educacionais, as nossas escolhas familiares, as nossas escolhas de lazer e entretenimento, são escolhas a partir da luz que glorifica a Deus? Ou elas são sutis, tesouros sobre a terra, onde nós vamos inclinando sutilmente, de leve, o nosso coração? Servimos a Deus, mas continuamos olhando para os lados? Temos um único caminho, mas continuamos dando uma olhada para ver se não há um atalho? Continuamos olhando para trás, sentindo saudade dos temperos do Egito? Olhamos para baixo, onde está, talvez, o nosso coração e um outro Senhor? Como diz o ditado popular, será que nós temos acendido uma vela para Deus e outra para o diabo? Talvez ainda pior que isso. Talvez tenhamos acendido uma vela para Deus, zelando para que nós possamos andar pelo caminho das trevas, com as nossas luzes sendo trevas, com as nossas concupiscências, mas garantindo salvação e sucesso. Só Deus pode me julgar. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. E se a nossa luz for trevas, quão grandes trevas serão. Um homem com boa visão, caminhando sob boa luz, movimenta-se de maneira prudente, de maneira correta, de maneira bíblica.
A falta de visão acarreta movimentos confusos, inconstantes, dobres. Pior do que um cego. Movimentos quase como um bêbado, tentando entrar em casa. Será que nós estamos tentando passar pela porta que é Cristo Jesus, e ao invés de termos na mão a chave da graça e da fé, estamos tentando com algumas obras, forçando a fechadura? Eu faço isso, eu faço aquilo. Tu conheces meu coração, Senhor. Tu és misericordioso. Vou pegar uma faca agora e arranhar aqui o meu olho, arranhar o meu pulso. Mas não é assim. É arrancar tudo aquilo que nos leva ao pecado. Aquele que perdeu a visão não se manterá no caminho estreito, e tampouco achará essa porta estreita. Qual é a luz que está em nós, senhores? Elias, no Monte Carmelo, ele exortou o povo de Deus, e eu faço as palavras dele minhas aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E diz o texto, lá em Reis, 1 Reis 18, porém o povo nada respondeu. Ele pergunta isso antes de fazer o sacrifício e ser aceito e matar os profetas de Baal. O povo, que era o povo de Deus, estava em dúvida. Qual é a nossa resposta? Josué exortou o povo de Deus em outro lugar, dizendo o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós vão servir. A quem vós servais. Ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a nossa resposta? A quem nós serviremos? Por fim, Jesus nos exorta: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de odiar um e amar o outro. Há de desprezar um e se dedicar ao outro. Não podeis. Ele não diz não fazeis isso. Ele diz não podeis, não há possibilidade de servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas, a Deus e os nossos tesouros próprios. A quem vocês querem servir? A quem nós iremos servir? Josué, depois de questionar o povo a quem ia servir, e o povo dizer, não, vamos servir ao Senhor, ele continua, e que isso sirva de alerta para nós. Diz ele: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para servir. E o povo disse: sim, somos testemunhas. Josué diz: deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Senhores, deitemos fora os nossos ídolos, larguemos o nosso mundanismo,
Não ousemos encarar de frente a Deus. Não ousemos fazer Ele tornar em mal, depois de já ter nos feito bem. Deus exige exclusividade total. Ele é zeloso pelo seu nome, pela sua glória. Ele não divide a sua glória com nada, nem com ninguém. Ele exige exclusividade e servidão amorosa, porém total e fiel, plena. Primeiro mandamento segundo Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus com o mundo, não, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E desse mandamento depende todo o resto. Vos repito, não é o que nós dizemos que importa. Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. A quem que nós estamos servindo? Qual é a luz que há em nós? Por qual motivo nós fazemos as coisas que nós fazemos? Qual é o motivo? O que nos motiva a fazer as coisas? O motivo é o olho da alma, diz Spurgeon. E se for bom, o caráter inteiro estará correto. Mas se ele estiver contaminado, todo o nosso ser se tornará corrupto. Andemos na luz, porque Deus é luz. Nós somos a luz do mundo. Que os nossos olhos sejam receptores da luz de Deus e transmissores dessa luz que dele recebemos. Que os nossos olhos sejam luz e nos iluminem num caminho para longe do mundanismo. Que o nosso objetivo seja a glória de um só Senhor, porque podemos servir a um só Senhor, e que esse Senhor seja o nosso Deus, o nosso Pai, e que os nossos corações sejam inclinados a Ele somente, como o nosso tesouro, somente nele. Não estejamos ansiosos por coisa material alguma, mas que ansiemos sim por mais e mais de Cristo, a luz que ilumina todo homem, e que é o único que possui imortalidade, como diz Paulo, que habita em luz inacessível, a qual homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Que atentemos para a advertência de Spurgeon. Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Se a nossa fé for presunção, se o nosso zelo for egoísmo, se a nossa oração for formalidade, se a nossa esperança for ilusão, se a nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo o nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz: quão grandes trevas! Que o Senhor, o único Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Pai, estamos envergonhados, estamos humilhados pela Tua palavra. Tua palavra rasgou os nossos corações mais uma vez, para a glória do Teu santo nome. Mais uma vez fomos expostos às nossas contrariedades, ao mundanismo que nós nos agarramos. Mais uma vez fomos expostos aos nossos pecados, alguns mais profundos, alguns tão simples que nós nos acostumamos, mas não é para ser assim. Senhor, nos encontramos humilhados, como Pedro, quando Tu encontraste na praia. Te negamos várias vezes, te negamos de diversas formas, te negamos com o nosso mundanismo,
Te negamos com as nossas concupiscências, te negamos com os nossos tesouros. Te negamos por palavras, por atos, por pensamentos, te negamos por omissões. Nós queremos responder hoje a tua pergunta, Senhor. Sim, nós te amamos. Purifica o nosso coração, sonda os nossos corações, que o teu Santo Espírito possa expurgar dos nossos corações todo mundanismo. Calibra os nossos olhos, para que nós tenhamos olhos somente para o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos tenham um objetivo, que caminhem por esse vale de lágrimas e trevas, brilhando a luz do teu reino, com um olhar fixo para esse reino celestial ao qual nós fomos chamados e começamos a experimentar. Santifica-nos, Senhor, com a tua palavra e com o teu Santo Espírito. Vê se há em nós algum caminho mau, e nós sabemos que há, nos mostra. E dá-nos ousadia para arrancarmos, para cortarmos fora, para virarmos as costas. Que nós não façamos votos de tolo contigo, Senhor. Que nós não sejamos falsos crentes. Que nós não andemos enganados pelos corredores das tuas igrejas. Que nós não venhamos a ouvir no último dia, no último grande dia: malditos, apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Não permita isso, Senhor, longe de nós. Nos ajuda e nos auxilia, nós dependemos de Ti. Confessamos os nossos pecados a Ti. E pedimos força do Teu Santo e maravilhoso Espírito, para que possamos ter as nossas afeições, os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhares guiados, regulados pela Tua Santa Palavra, calibrados pelo Teu Santo Espírito, fixos em Ti. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.